Os discípulos viram que todas as esperanças haviam se desvanecido. Estamos quase naquele lugar hoje. Todas as nossas nações unidas, grandiosas, finas, de milhões de dólares, e igrejas das Nações Unidas, e prédios de igrejas de milhões de dólares, e assim por diante. Uma pequena bomba atômica, uma pequena bomba atômica destruirá tudo. Isso é certo. Mas, ó, venha e compre de mim, disse Jesus, azeite, vinho e ouro provado no fogo. Apocalipse 3:18. Quando o mundo estiver todo em fogo, eu quero algo que permaneça nesse dia. Eu quero algo, rocha das eras, fendida por mim. Deixe-me esconder em ti. Deixe-me esconder em ti. Charles Wesley, creio, quando estava andando e uma tempestade se aproximou e um passarinho voou ao seu peito, ele estava tentando obter inspiração para uma música, e ele o pegou em sua pequena cabana e o segurou até que a tempestade passasse. Quando ele saiu, segurou-o no dedo e ele voou para longe. Então ele escreveu o hino: Esconda-me na rocha das eras. Agora, quando eles viram aquilo, Satanás começou a soprar seu hálito venenoso e ele começou a perturbá-los. O pequeno barco estava quase arruinado. E eu me pergunto nessa noite em nosso pequeno barco, enquanto navegamos pelo oceano solene da vida, se quem sabe Satanás tenha perturbado sua viagem, colocado um câncer em você, lhe dado amor pelo mundo. Você se afastou de Deus. Tem te perturbado em algum lugar. Os problemas têm vindo. Todas as esperanças de viver se foram. Mas sabe, como foi lá naquela época, assim é agora. Jesus não foi longe demais. Eu creio que ele subiu a colina mais alta que havia na região. Então quanto mais alto você vai, mais longe você pode ver. Ele subiu ao topo da colina para que assim pudesse observá-los. Durante todo o tempo em que o problema acontecia, ele estava sentado lá em cima observando-os. E eu lhes digo, quando o mataram na cidade de Jerusalém e o sepultaram em uma tumba emprestada, mas na manhã da Páscoa, quando ele saiu, começou a subir. Ele subiu além da lua, das estrelas, até se sentar à direita da majestade nas alturas. E seus olhos estão no pardal. E eu sei que ele me observa, disse o poeta. E vejo esse dia se aproximando, quando o profeta disse que viria um dia nesses últimos dias, que não seria noite nem dia, só uma penumbra. Mas ele disse: haverá luz no entardecer. Agora as luzes, o sol nasce no leste e se põe no oeste. O sol, S-O-L, e o filho, F-I-L-H-O, em inglês é sun, S-U-N, sol, e son, S-O-N, filho. São duas palavras com pronúncias bem parecidas no inglês. Nota do tradutor. Também veio do leste o sol e o filho. Também veio do leste para o povo oriental, brilhando em um reavivamento pentecostal. Sinais e maravilhas de sua ressurreição apareceram entre elas. As obras que ele fez, eles também fizeram. Ele lhes disse em São João 14:7, creio que é. Ele disse: Quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, vós, a igreja, o crente, vós me vereis. Ele prometeu que estaria com eles sempre, até o fim do mundo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quão longe? Por todo o mundo. A quem? A toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ele ainda é o mesmo Cristo. Então chega um dia, há um dia em curso,
um período de tempo, um dia sombrio, como ele se declina aqui em Louisiana e Arkansas, em todo o país, nebuloso. Não podemos ver o sol, mas sabemos que o sol está dando luz. Tivemos luz suficiente para formar denominações. Já tivemos luz suficiente para nos unir à igreja. Já tivemos luz suficiente para aceitá-lo como Salvador. Mas o profeta disse que o sol brilharia nos últimos dias, nas últimas horas. Haverá luz no entardecer. Agora, o sol está declinando. Ele se levantou sobre o povo oriental e está se pondo sobre o povo ocidental. E o mesmo sol que brilhou no leste se põe no oeste. Nasce no leste, põe-se no oeste, o mesmo sol. E estamos vivendo nos últimos dias, quando é chegado o dia em que o mesmo Filho, o poder do Espírito Santo está caindo sobre o povo do Ocidente, como caiu sobre o povo do Oriente, mostrando a mesma luz do Evangelho. Nem teologias, nem organizações de igreja não se unindo, mas um poder, uma evidência da ressurreição e seu poder de cura e sinais e maravilhas de que ele está entre eles nos últimos dias. Haverá luz no entardecer. Estamos aqui, temos chegado. O leste tomou distância, a civilização veio do leste indo para o oeste. Estamos na costa oeste agora. Se formos mais adiante, voltaremos ao leste novamente. Estamos no fim do tempo. Os barcos estão se desmoronando. As civilizações estão se desmoronando. As igrejas estão se rompendo. Esse hino que foi escrito anos atrás. As nações estão se rompendo. Israel está se despertando. É uma nação própria agora. Israel está em sua terra natal. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, com horrores sobrecarregados. Volte, ó disperso, para o seu próprio país. Não é hora de se esfriar. Esse é um tempo de aquecer. Este é um tempo para reuniões de oração. Estamos entrando na era de Laodiceia. É hora de vir a Deus, hora de um reavivamento. Quando eu encontrei o irmão Laile ali atrás, há um tempo, ele disse: Irmão Brana, há agora sinal de reavivamento em cada reunião aqui. Graças a Deus, é isso que queremos. Ó Senhor, envie o poder agora mesmo. Queremos um reavivamento, não uma união de igrejas, mas um reavivamento. Reaviva o que está em nós. Esses discípulos, não cometamos o mesmo erro que eles cometeram. Enquanto todas as esperanças se desvaneceram, eles pensaram que nunca mais poderiam ter um reavivamento. Nunca mais veriam Jesus enquanto estivessem aqui. Mas, bem na hora mais sombria, quando todas as esperanças se perderam, ele veio caminhando até eles sobre a água. Ele está caminhando até nós hoje, andando sobre a água. Apocalipse 17:15 diz: As águas que viste são multidões de pessoas. Quando vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado, andando, trabalhando entre o seu povo, fazendo as mesmas coisas que ele fez lá no passado, aqueles discípulos e demais reconheceram que ele era o Messias. Aquilo comoveu seus corações. Deveria comover nossos corações, mas não cometamos o erro que eles cometeram no mar da Galileia naquela noite. A única coisa que poderia ajudá-los, a única coisa que poderia salvá-los, a única coisa que poderia livrá-los, eles ficaram com medo e pensaram que era um fantasma. Isso é corretíssimo. Não cometamos o mesmo erro. Se ele quiser, aquele que é onipresente por ser onipotente, aquele que sabe e ouve agora, se ele tão somente caminhar entre seu povo nessa noite, se ele tão somente fizer as coisas que ele fez, então você poderá ver que este evangelho que estamos pregando não é uma teologia feita pelo homem, não é uma teoria feita pelo homem,
mas é o poder da ressurreição de Jesus Cristo andando entre o seu povo. Não tenham medo disso. É a única coisa que pode ajudá-los. Quando você ouve as pessoas dizerem: os dias dos milagres já passaram, o Espírito Santo não é como era antes. Não creia nisso. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele vive nesta noite. Minha oração é que ele ande entre nós hoje à noite, realize e cure os enfermos e faça as mesmas coisas que ele fez lá, mostrando-nos que ele está conosco e que ele é o mesmo. Não temais, sou eu. Oh, dizem, esse homem tem uma mente poderosa. Essa mulher tem. Não é isso, não é psicologia. Todas essas pessoas são pessoas comuns. E não importa o quanto Cristo me unja, ele também deve ungir você para crer. Muitos milagres ele não pôde fazer ali em sua própria cidade, por causa da incredulidade deles. Ele tem que te ungir da mesma forma que ele me unge. Se ele vier hoje à noite a ungir todos nós, oh, é isso que eu quero ver. É a unção do Espírito Santo na igreja, sobre o povo, Cristo. Então o povo dirá, Paulo disse, o grande São Paulo disse, se todos dentre vocês falarem em línguas e ninguém interpretar, se um indouto entrar, então o indouto sairá dizendo, vocês estão todos loucos. Em outras palavras, dementes, todos falando em línguas e ninguém para interpretar. Mas disse: se houver um profeta, o que o profeta revela, o que o profeta revelar, o que profetiza, revelar o segredo do coração, então eles se prostrarão e dirão: verdadeiramente Deus está com vocês. Pois sempre foi para o povo de Deus que o profeta, eles sabiam disso. A Bíblia disse lá atrás, Deus disse, se houver entre vós um que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele, e se o que ele disser vier a acontecer, ouçam-no. Essa é a razão pela qual os judeus daquele dia ficarão sem desculpa, porque viram o que Moisés disse se cumprir em Cristo Jesus. Cristo Jesus. O que Isaías disse, o que o Antigo Testamento disse, foi confirmado em Jesus Cristo. E ele era o profeta. Ele disse a verdade e Deus mostrou seu sinal. Mas é claro, sabemos que eles tinham que ser cegados. Caso contrário, não haveríamos tido uma oportunidade. Mas eles foram cegados para que pudéssemos ter uma oportunidade. Então, se o tronco era santo e se somos videira enxertada, é melhor vigiarmos como andamos. Não sejamos filhos da noite, andemos de dia. E se o Espírito Santo vier nessa noite que levantou Jesus dentre os mortos, ele prometeu: um pouco e o incrédulo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu é um pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo, a consumação. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E as coisas que eu faço, vós também fareis. Não é essa uma promessa? É uma promessa, mas funcionará? É isso. Se ela funciona, então tudo mais funciona. Se ele pode provar que está vivo, e ele pode provar que está vivo. Se você deixá-lo provar isso em você, e eu deixá-lo provar em mim, isso para você e você para mim, que ele está vivo, então ele estará andando entre seu povo nessa noite, no meio da água, como ele fez lá. Não tenhamos medo, mas creiamos. Creiamos nele. Vamos inclinar as cabeças agora para uma palavra de oração. Ó Senhor, que trouxe novamente Jesus dentre os mortos e o apresentou à igreja para se declarar o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos tão felizes que, ao redor do mundo, vimos os pagãos virem às reuniões com um ídolo na mão e o feiticeiro com todos os seus feitiços
tentando jogá-los e vê-lo ali paralisado, anestesiado pelo Espírito Santo. Ver o adorador pagão nativo quebrar seu ídolo no chão e dizer: que este Deus seja o meu Deus, o Deus de poder. Tu és Jeová, o Deus de poder, o Deus de milagres. Em nossa própria terra natal, estamos muito felizes, Senhor, por ver até mesmo eruditos e mestres famintos e sedentos. Ó, tu disseste: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E saber hoje que grandes homens estão vendo a luz irrompendo. Ó Deus, estamos contentes hoje por ver Israel entrando em sua terra natal, uma nação, a velha estrela de 6 pontas de Davi tremulando lá. Reverência à bandeira de Israel, nota do tradutor. Aqueles judeus regressando, dizendo que não voltaram para morrer na terra natal, mas que vieram para ver o Messias. Deus, sabemos então que nossos dias estão contados. Estamos observando exatamente como Noé observou Enoque e soube imediatamente que depois que Enoque se foi, que o juízo iria atingir a terra. Quando vemos a arca dos judeus sendo preparada novamente, sabemos que a transladação está próxima. Estamos esperando, Pai, e oramos hoje à noite, neste pequeno grupo que tu nos deste, que tem ficado ali até suas pernas doerem. Rogo que tu os recompenses, Senhor, nessa noite. Abençoe-os, essas mulheres e homens que estão doentes e têm seus filhinhos aqui, que eles possam se acalmar agora e saber que toda a armadura de Deus é sobrenatural. Não há nada natural, é tudo sobrenatural. Portanto, para ser cristão, devemos crer no sobrenatural, porque a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E a armadura de Deus é amor, gozo, fé, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência, o Espírito Santo. Tudo isso é invisível, mas é real. Elas não morrem, elas vivem eternamente. Sabemos que amamos nossos entes queridos, até que podemos tomá-los em nossos braços, nossos filhinhos, abraçá-los e apertá-los contra o peito. Ainda assim não podemos nos sentir satisfeitos. Queremos aproximar nossas almas às almas deles. Olhávamos para a terra enquanto vínhamos hoje e vimos o pasto morrendo, as árvores morrendo, e pensei: sim, Senhor, eu estou morrendo, e o mundo inteiro está morrendo. Sem dúvida, há um mundo em algum lugar que vive. Vamos fixar nossa bússola e nossa âncora nessa noite e navegar enquanto saímos do porto dessa terra, para voar em fé até aquele que fez a promessa. Agora, Pai, foi pedido que eu tivesse uma fila de oração hoje à noite, para que as pessoas pudessem te ver aparecer e realizar as obras sobre as quais acabamos de falar. Tu disseste: se alguém crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Esses sinais me seguirão aos que crerem. E com isso os discípulos souberam que havia um Messias, e esse era o seu sinal. E tu disseste: como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. E compreendemos que, nos dias de Abraão, houve um Billy Graham moderno que desceu a Sodoma e pregou o evangelho e tirou Ló, a igreja natural. Mas aquela igreja espiritual, Abraão, Sara, houve um que ficou com eles, que mostrou o sinal do sobrenatural. Quando ele estava de costas para a tenda, disse: onde está Sara, sua esposa? Como ele sabia que ele tinha uma esposa? Ele disse que era uma estranha, disse: na tenda, atrás de ti. E ele disse que o visitaria de acordo com o tempo da vida. E Sara, dentro da tenda, riu consigo. E o anjo disse: por que ela riu? Isso foi um sinal, um pouco antes de o mundo ser queimado. Tu disseste que, como foi naquele dia, assim seria neste dia. Deus, tu ainda tens anjos, e compreendemos que esse anjo se manifestou em carne humana, pois logo desapareceu da presença de Abraão, e Abraão o chamou de Elohim, Deus. Agora, Senhor, venha a nossa carne e nos santifique nessa noite,
e mostre os mesmos sinais que tu mostraste em Sodoma, para que, se houver um descrente em pé ou sentado em algum lugar, que ele possa ver que estamos no tempo do fogo, pois foi fogo nos dias de Ló, quando esse anjo se deu a conhecer. Envie-o nesta noite, Pai. Nós nos rendemos ao teu Espírito Santo, que ele faça as coisas que Jesus fez, como ele fez antes de sua crucificação. E então, quando ele fez isso diante de Cleófas e o outro discípulo, quando esteve com eles no quarto fechado, quando iam a caminho de casa, disseram: Porventura não ardiam dentro de nós os nossos corações enquanto ele falava conosco ao longo da estrada? Porque ele fez algo como o que ele fizera antes da sua crucificação. Estes souberam que ele era o Senhor ressuscitado. Agora, Pai, realize nessa noite entre nós as mesmas coisas sobre as quais aqueles discípulos estavam falando no pequeno barco e sobre as quais conversamos nesta noite. Muitos sairão pelas ruas dizendo: Não ardiam dentro de nós os nossos corações enquanto ele falava conosco ao longo da estrada? Pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui encerra-se o processo de gravação. Essa mensagem foi pregada por William Marion Branham na quinta-feira, no dia 24 de novembro de 1960, no Tabernáculo Vida, em Shreveport, Louisiana. Seu conteúdo, gravado originalmente em fita magnética, foi transferido posteriormente para a página impressa em inglês. No que concerne à tradução do texto da mensagem para o português, a editora Mensagem se preocupa e se empenha em transmitir fidedignamente o que foi pregado pelo mensageiro. E a tradução deste sermão para o português foi publicada e distribuída pela editora A Mensagem em janeiro de 2021.